Eu até peço para você dar o testemunho, tá? Só um pouquinho, para ficar gravado. Vou te mandar um convite aí. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Se você puder clicar nos bonequinhos aí, ô irmã Gilmara. Tem dois bonequinhos aí, você clica e manda um convite aqui para subir. Te achei. Te mandei aí o convite. Te mandei o convite aí. É essa mesma irmã. É. Você se pede perdão aí que eu não cheguei o nome lá. Boa noite, irmã Gilmara. A paz. Mas a minha esposa tá pedindo perdão que ela te chamou de irmão. Ela pensava que era Ah, um rapaz. Aquela moça lá que tá. você falou lá, é minha esposa. Ah, sim. Eu queria, irmã, que a Então, irmã desse o seu testemunho. Isso aqui é muito importante, que ajuda muito, né? Porque as pessoas entram aqui e nos chamam de mentirosos, diz que nós estamos aqui inventando, tudo é mentira, que a gente está atacando. Atacando não estão falando aqui o que Paulo mandou fazer. Refutar e repreender aqueles que se levantam contra a sã doutrina. E eu queria que você desse seu testemunho, eu vou lhe deixar à vontade. amém. A paz do Senhor a todos, né? Amém. Amém. É assim, um dia, acho que foi, tá com uns 2 meses. Eu não tava com TikTok, aí porém eu tive que instalar o TikTok porque eu queria ver umas funções. E aí foi nessa que começou a chegar esse monte de vídeo dessas pessoas, né? Do casamento, desses outros irmãos. E eu fiquei olhando aquilo. E eu fiquei olhando eles falando. Eu me lembro que eu participei de algumas lives deles. Mas, tipo assim, eu não entendia o que eles falavam. Boa noite, irmã Eu não Vitória. Graças entendi, a Deus. eu não Sim. entendi o que eles falavam, porque a primeira coisa que eu detectei foi que eles distorciam a palavra de Deus, né? Eles distorciam a palavra de Deus, eles pegavam um pedaço aqui, por exemplo, do Novo Testamento, e pegavam outro pedaço lá do final, e eles faziam aquele mingauzada toda. E a gente que é ministro da palavra de Deus, a gente sabe que isso não pode ser feito, porque gera embaraço na cabeça das pessoas. Então, a primeira coisa que eu observei foi isso. Então, o que que aconteceu? Eu orei em pensamento, foi numas 18 horas, e em pensamento eu falei, Pai, fale pra mim, mostre pra mim se realmente esses anos todos eu vivi enganada dentro da religião, né? Eu não quero mais ser enganada, você sabe que eu já fui muito enganada, eu não quero mais ser enganada. Então, hoje eu prefiro que o Senhor mesmo venha e fale comigo, me dê um sonho, alguma coisa, mas não me deixa eu estar enganada e eu morrer e perder minha salvação. Só foi essas palavras que eu falei em oração, em pensamento, foi em pensamento. E ali não falei nada para ninguém. Então foi quando eu estava dormindo e eu creio eu que foi o Senhor Jesus que falou comigo. Ele veio e Boa que noite, Miguel. falou assim que perguntou assim de mim, por que você está assistindo esses conteúdos? No sonho ele perguntava, por que você está assistindo esses conteúdos? Você não sabe que eles estão espalhando? A minha palavra fala que quem não ajunta espalha. Eles estão espalhando. Aí eu disse assim, mas e aquele homem lá? Aí ele falou, aquele homem lá é um falso profeta. Porque o que que a minha palavra fala? Que no começo, né, das dores iam aparecer muitos falsos profetas. Ele é um dos falsos profetas. Aí eu disse, e aqueles pessoal? E aqueles pessoal todos estão com espíritos de engano, enganando as pessoas, para as pessoas blasfemarem, entendeu? O inimigo está usando eles para blasfemarem, para morrer sem salvação. Eles não têm discernimento e acabam caindo em qualquer coisa. Então, peraí, rapidinho. Então Ah, então eu acordei e por eu ter acordado, fiquei ainda me perguntando assim, será que realmente isso foi da minha cabeça por eu ter pensado? Porque geralmente as pessoas falam que você sonha aquilo que você pensa. Então eu fiquei ali e o que que aconteceu? Possivelmente o espírito do engano, né?
ele percebeu que eu tive esse despertamento, porque eu já tinha comentado com alguém esse despertamento que eu tive. O mal, né, que ele está ao nosso redor, ele escutou quando eu comentei com uma irmã, né, falando para ela que se ela visse esses vídeos, não era para ela entrar, porque eram seitas. Então, possivelmente o inimigo ouviu. O que aconteceu? No mesmo dia que eu falei com essa irmã, eu dormi. Eu estava no sítio com meu esposo e eu estava dormindo e eu ouvi uma voz já, uma voz assim, bem mansa, bem calma, já falando assim: não, né? Não foi o filho de Deus que falou contigo, não. Você tem que acreditar no que eles estão falando, você tem que ir para as montanhas e etc. Entendeu? Tipo assim, uma coisa já embaraçada. Então eu me acordei e eu disse assim: tem alguma coisa errada. Qual foi a voz que falou comigo a certa? Foi a primeira ou foi a segunda? Então o que aconteceu? Eu pedi um segundo sinal de Deus em pensamento. Eu falei: Pai, se foi o Senhor, né, que me deu o primeiro despertamento para me sair fora para não cair na seita, que era engano, então me deu um sinal. E eu me lembro que eu desinstalei o Telegram, porque ele estava pesado no meu celular, e depois com 2 dias eu instalei, e assim que eu instalei, o leão apareceu aqui no TikTok falando essas coisas. Então eu disse: olha, eu me lembrei na hora que tinha sido o sinal, o segundo sinal que Deus me deu. Então é isso que eu queria dizer, tá bom? Para as pessoas não cair. Eu falo isso porque eu já fui muito enganada já por espíritos de visão, de revelação, de engano que agem nesses últimos tempos. E eu caí muito nisso, então hoje eu prefiro orar em secreto e pedir a Deus em secreto sinais. E Deus, ele fala, né? Então é isso que eu tenho para falar. Amém, irmã. Muito forte, né? Boa noite, irmã Alice Souza. Graças a Deus. E essa parte eu vou até cortar depois, para a gente colocar aqui no feed. Para as pessoas terem ideia de onde estão se metendo. Tudo que esse pessoal propaga não tem nada a ver com o evangelho. Isso é gnose. Tá? É uma mistura de gnose macionita com gemátria, que é ocultismo, e hermetismo cabalístico. Isso é insano. Boa noite, irmã Miriam. Então, assim, eu vou cortar essa parte, irmã Gilmara, se é permissão da irmã, tá? Essa parte dessa live que eu vou cortar, para mim cortar, deixar só essa parte, para mostrar o quão isso aqui é perigoso. Irmã, você não tem ideia de quantas... E engraçado, eu sempre falo isso, a maioria são mulheres que estão sendo afetadas psicologicamente. Eu tenho trocentas pessoas falando comigo no chat, com os mesmos sintomas. Desde não dormir, quando dorme tem pesadelo, acorda ouvindo vozes, ouve vozes, vê vulto, tá? Crise existencial, não quer mais viver, não quer mais fazer nada, a vida acabou. E o último estágio, que é o pior, pensamento suicida. Pensamento suicida. Então, como é que isso pode vir de Deus, irmãos? Como é que isso pode vir do Espírito Santo? E hoje, quem não assistiu a live agora à tarde, essa moça, eu não vou pecar, não, que o Senhor não permita pecar. Mas essa mulher que é dessa conta o casamento, você pode ter certeza que ela deve ter umas 3 legiões de demônio no couro dela. Porque o que ela propagou hoje foi o cúmulo do absurdo da heresia em dizer que quando o Jesus fala que envia aí o Consolador, que ela viu num filme, ela está associando a Robert Smith. Quer dizer, mais de 20 séculos. Assisti um pouco, irmã? Sim, eu estava bem chateado mesmo. Mais de 20 séculos, nós descobrimos agora pela aquela lunática, me perdoe, tá? Me perdoe. Dizer que o Espírito Santo é o próprio Robert Smith, que está trazendo a verdade. Em 15 anos, agora a verdade apareceu para os irmãos que vão conhecer a verdade. Isso é heresia, isso é blasfemar contra o Espírito Santo, isso é